Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esperar dar alguns segundinhos, só esperando as pessoas entrarem mais um pouquinho. Olá, tudo bem? Olá, agora sim, vou dar um olá oficial. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa aula. Eu sou a Cristiane Punco, muito prazer. E eu vou compartilhar hoje aqui com você quais são os 3 erros que você pode estar cometendo e que estão te levando ou estão te mantendo no caos financeiro. E como sair dessa situação seguindo apenas 4 passos. Isso mesmo, vou compartilhar tudo aqui com vocês e vocês vão sair dessa aula felizes da vida, resolvendo todos ou quase todos os seus problemas. Pode ser que você já saiba há algum tempo que você está cometendo algum erro nas suas finanças, mas foi só agora que você percebeu a importância de fazer alguma coisa diferente, não é mesmo? A solução que eu vou te passar aqui pode até parecer um bicho de 7 cabeças, mas eu te garanto que com a minha ajuda e seguindo o passo a passo que eu vou te passar aqui, você vai conseguir eliminar os seus 3 erros que você está cometendo e vai conseguir sair do caos financeiro definitivamente. E por que eu estou te falando isso? Porque isso aconteceu comigo na minha própria vida e com algumas das minhas mentorandas. E isso só foi possível acontecer porque há um padrão nos problemas causados pelo caos financeiro. Primeiro, você se sente frustrada, porque você pensa: eu trabalho, trabalho, trabalho e nunca sobra dinheiro para eu realizar os meus sonhos, fazer as coisas que eu quero. Eu trabalho tanto e vivo entrando no cheque especial. Passa um monte de dinheiro na minha mão e eu continuo endividada. E a tortura não para por aí, porque à noite, quando você vai dormir, você deita na cama, lá vem os seus pensamentos te atormentar novamente, pensando nas contas que você tem que pagar, que o dinheiro não é suficiente, que você vai ter que escolher qual conta pagar e qual conta deixar de pagar. E isso te traz uma angústia, uma ansiedade, não é mesmo? E às vezes dá até vontade de chorar. Mas no dia seguinte você acorda linda, maravilhosa, se troca como se fosse uma guerreira, forte novamente para mais um dia de batalha, não é mesmo? Eu sei bem como é isso, porque num dia desses de crise, eu mesma falei para mim mesma: Cris, chega, você precisa fazer alguma coisa de diferente. Não vou falar para você que eu estava vivendo num caos financeiro, mas na verdade, por muito tempo da minha vida, eu tive que ficar escolhendo entre ter isso ou ter aquilo, passear para esse lugar ou para esse outro, comprar isso ou comprar aquilo. Eu nunca sabia quando que as coisas iam realmente acontecer na minha vida. Eu não conseguia me organizar, eu não conseguia me planejar. E aí eu ficava refém da frase: ah, esse mês acabou o dinheiro, mês que vem eu penso nisso. E era bem frustrante, porque eu trabalhava pra caramba, recebia o meu dinheiro, pagava as minhas contas, mas não conseguia realizar os meus sonhos. E foi aí que eu cheguei e decidi colocar um basta nessa situação. Eu olhei para mim mesma no espelho e falei: Cris, o que você quer realmente da sua vida? E foi aí que eu parei para pensar e comecei a definir quais eram realmente a minha prioridade. Era viver o hoje, o presente, os prazeres momentâneos, ou eu queria construir alguma coisa? Eu estava lá pelos 24 para 25 anos, quando eu decidi comprar a minha casa. Eu falei assim, não, está na hora de eu ter a minha casa própria.
e eu não tinha nem pai nem mãe para me dar uma casa, e eu não pensava em me casar tão cedo, então eu não tinha um futuro pretendente para dividir o financiamento da casa comigo. E aí eu comecei a pesquisar preço de casa, preço de apartamento, visitei imobiliárias, visitei lançamentos, e eu percebi que as parcelas do financiamento não cabiam no meu bolso. E aí passou um mês, não cabia no meu bolso, passou o segundo mês, não cabia no meu bolso, passou o terceiro mês e continuava não cabendo as parcelas do financiamento da minha casa no meu bolso. E aí eu peguei e falei, mas Cris, o que você quer realmente na sua vida? Você quer construir algo mais? Você quer ter um algo mais? Ou você quer viver o oba-oba? E aí eu parei para pensar, ué, Cris, como que pode você não conseguir colocar o financiamento da sua casa no seu orçamento, sendo que você não paga mais faculdade, porque eu tinha acabado de me formar, eu não tinha muitas responsabilidades com as contas lá de casa, então todo o meu salário era para eu viver a minha vida, então deveria dar para eu pagar o financiamento da minha casa. E aí foi onde que eu comecei a relembrar os conselhos que a minha mãe dava para mim e para os meus irmãos lá em casa. Então ela falava assim: filhos, nunca fiquem devendo dinheiro para ninguém. O segundo conselho que ela dava era: nunca gaste mais do que você ganha. E o terceiro conselho era: nunca compre as coisas para você se exibir para os outros, para você se mostrar para os outros. E aquilo estava vindo direto na minha cabeça porque eu não estava entendendo por que não cabia o financiamento, a parcela do financiamento da minha casa no meu orçamento. E aí eu não tinha dívida, não devia nada para ninguém, eu conseguia pagar minhas contas em dia, porém eu tinha dívidas parceladas. Porque eu queria comprar as coisas, eu jovem, né, aquela ansiedade de ter as coisas, eu não conseguia guardar o dinheiro para eu comprar à vista. Então, eu tinha compras parceladas, mas durante o mês, todos os meus parcelamentos cabiam no meu bolso, então eu conseguia pagar em dia. Porém, que quando eu quis incluir no meu orçamento a parcela do financiamento da minha casa, eu não conseguia ter esse dinheiro porque eu tinha muitos parcelamentos. Fora isso, eu também comecei a perceber que eu tinha gastos excessivos que eu estava incorrendo todo mês. E por que eu tinha esses gastos? Porque eu era jovem, 24 para 25 anos, solteira, eu tinha minhas amigas também solteiras, e a gente queria sair. Então eu ia para balada todo sábado, todo domingo, fora os almoços que a gente tinha com o pessoal do serviço, que muitas vezes a gente ia em restaurantes caros, sofisticados, e aí não, a gente ganhava o ticket, só que o ticket não conseguia pagar 100% do almoço, porque aí a gente pedia suco, sobremesa, um cafezinho, e da onde que saía o dinheiro para complementar o pagamento da refeição com o ticket? Saía do meu salário. Quando eu comecei a perceber esse tipo de coisa, falei assim, nossa, realmente alguma coisa eu preciso fazer para mudar essa situação. Se realmente o meu objetivo agora é ter uma casa, sou eu comprar minha casa própria, eu precisava ter clareza das coisas que eu estava fazendo com o meu dinheiro. E eu ficava pensando assim, mas como que eu faço para eu ter essa clareza? Como que eu faço para resolver esse problema? Porque falar é fácil. Ah, deixa de comprar isso, deixa de gastar naquilo, deixa de fazer tal coisa, que é o que eu ficava fazendo por muitos anos, né? E aí foi aonde que eu tive o despertar de descobrir quais eram os erros que eu estava cometendo para eu deixar de cometer. E foi aí onde que eu comecei a fazer esse meu processo de mudança. Então eu comecei a fazer o quê? A listar todas as coisas que eu gastava, com o que eu gastava, quanto que eu gastava.
E aí eu comecei a ter clareza para onde que meu dinheiro estava indo, para que tipo de coisa eu estava gastando. Aí eu vi que eu gastava muito com as baladas, que era toda sexta e sábado, então imagina multiplicado por 4 finais de semana. Nos almoços, todo dia eu gastava mais dinheiro do que o meu ticket podia pagar. E aí isso passou o terceiro mês, passou o quarto mês, passou o quinto mês, eu comecei a reduzir esses gastos. E aí comecei a falar para as minhas amigas, assim, olha, eu não vou poder mais ir nas baladas mais caras, assim, por causa do que eu vou comprar, eu quero comprar uma casa, um apartamento, tal, e eu vou precisar juntar o dinheiro. E mesma coisa com o almoço, falei para o pessoal que eu precisava juntar dinheiro e que aí eu teria que almoçar em lugares que coubesse o valor do meu ticket para não ter que gastar mais. O pessoal entendia, porque era tudo a gente na mesma faixa etária, a gente tinha todos os mesmos desejos, todo mundo me apoiava em eu comprar a minha casa, tudo, achava legal. E aí eu fui vendo que no mês sobrou um tanto, no mês sobrou outro tanto, no outro mês foi sobrando tanto, e isso foi me motivando. E como que foi esse meu processo de descoberta? Foi da noite para o dia? Não, não foi. Foi um processo lento, porque não é fácil você começar a falar não para as coisas, falar não para as pessoas. Então, eu tive que ir aos poucos trabalhando isso dentro de mim. Mas toda vez que eu via que sobrava um pouco mais de dinheiro, isso me motivava, porque o meu objetivo maior qual que era? Eu financiar a minha casa, eu comprar a minha casa e fazer a parcela caber dentro do meu orçamento. E isso aconteceu lá pelo 8º, 9º mês, foi quando eu consegui encaixar a parcela do financiamento da minha casa e eu consegui comprar a minha casa. Foi uma felicidade enorme, porque era o meu sonho ter a minha casa, então eu fiz o financiamento de 20 anos, tudo direitinho, então a minha prioridade foi para a minha casa. Tanto que depois, os meses seguintes, as pessoas me chamavam para sair e tudo, eu falava não. Às vezes eu sofria, às vezes eu ficava triste, ficava chateada. Tinha roupa da moda, sapato da moda que eu queria comprar, mas toda vez eu pensava, Cris, esse dinheiro que você vai gastar com esses prazeres momentâneos que são bons pra caramba, vai tirar o dinheiro da parcela da sua casa? Se a resposta era sim, eu não gastava, eu não comprava, porque o meu sonho era ter a minha casa própria. Então, eu descobri que para eu conseguir aprender a me organizar financeiramente, aprender a me planejar financeiramente, eu tinha que ter um porquê, uma razão, um para quê. E aí, quando eu coloquei que a minha casa era esse meu para quê, esse meu motivo, eu consegui dar meus primeiros passos para eu aprender a me organizar e a me planejar. E aí, os nãos que vieram depois deixaram de ser tortura, deixaram de ser sofrimento. E por que eu estou compartilhando isso com você agora? Porque eu só consegui desenvolver essa técnica, desenvolver esse passo a passo, quando eu descobri quais eram os erros que eu estava cometendo com o meu dinheiro. E aí eu fui corrigindo aos poucos, até que eu consegui encaixar a parcela do financiamento da minha casa no meu orçamento. E é por isso que você está aqui hoje, para também descobrir se você está cometendo esses 3 erros e como você pode eliminar esses 3 erros, não é mesmo? Vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, para a gente descobrir, para eu compartilhar com vocês quais são esses 3 erros. Então, estamos aqui, o projeto Gestão é Lucro, é um projeto lindo que eu criei, que eu sou a autora desse projeto. A aula, que a gente já falou, quais são os 3 erros? Erro número 1, misturar as finanças pessoais com as finanças do negócio. E por que que isso acontece, gente? Por que que isso é um erro? Sei que vocês já devem ter
ouvido isso muitas vezes, porque 100% dos especialistas falam isso. Não misture as finanças do negócio com as finanças pessoais. E eu compartilho dessa decisão também, porém, na minha mentoria, no meu curso, eu ensino vocês a fazerem esses controles, essa organização, tudo junto primeiro, mas de forma estruturada, para depois vocês terem esse despertar da separação. E por que as pessoas costumam misturar essas duas finanças? Não é por maldade, não é por preguiça, é por falta de conhecimento de como fazer isso. Então, elas têm bastante teoria. Eu já sei a teoria que eu tenho que separar, eu já sei na teoria que é importante separar, porque a pessoa jurídica tem as obrigações com o governo, a pessoa física tem outros tipos de obrigação com o governo. Eu entendo tudo isso, mas eu não sei como que eu faço isso. Então, aqui está. Já dei o problema, a causa do problema, agora eu vou te dar o benefício e a solução de você ter isso separado. Então, benefício. Quando você separa, você tem clareza das duas coisas. Então, se as finanças pessoais e as finanças da empresa estão indo bem, show de bola, zero de preocupação. Agora, você pode ter a situação que a empresa, as finanças da empresa estão indo mal e as finanças pessoais estão indo bem. Quando acontece isso, está separado, você tem a clareza que você tem que ajudar a empresa. E você consegue ver o que está errado para corrigir, para ela crescer. Outra situação, finanças pessoais está muito ruim, mas a sua empresa está boa. Aí a sua empresa tem que te socorrer. Ou o que acontece? Você vem aqui e começa a fazer retiradas indevidas da sua empresa. Aí a sua empresa pode quebrar. É o que eu falo, a sua empresa é a sua galinha dos ovos de ouro. Você tem que pegar os ovos de ouro para viver com isso. A partir do momento que você pega os ovos de ouro, aí você vai depenando a galinha, pega outra pena, pega outra pena, pega outra pena, você vai depenar a sua galinha dos ovos de ouro até ela morrer. Que é isso que pode acontecer com a sua empresa. E aí pode ter a situação, os dois ficam quebrados. Finanças pessoais e as finanças da empresa, as duas afundando. E esse é o pior de todos os cenários. E que acontece muito aqui no Brasil, muito. Então, o que eu quero te falar aqui num exercício para você fazer e eliminar de vez esse erro que você está cometendo. Vamos supor que você vendeu a sua mercadoria, ou vendeu o seu produto, ou prestou o seu serviço. Não importa qual segmento seja, tudo bem? E você recebeu, por essa prestação de serviço, por essa venda, R$100. Aí você tem que pensar, esse R$100 é meu? 100% meu? Você fala assim, porque eu vendi, eu prestei o serviço, ele é meu. E tá certo, sem discussão nisso. Segunda pergunta para você se fazer é, eu posso gastar 100% desses R$100? Você pode responder sim, pode responder não. Qual que é a resposta correta? É não. Por que você não pode gastar 100% desses R$100? Então, vamos lá. Quando você tem uma empresa, então você tem que pensar que você, que nem no meu caso, eu sou a Cristiane, eu tenho duas personalidades. Eu tenho a personalidade da pessoa física e eu tenho a personalidade da pessoa jurídica. É como se eu tivesse um espelho. Então, eu, Cristiane, eu tenho um espelho que é minha sócia, pessoa jurídica. E eu sou a pessoa física. Então, pessoa física, CPF, pessoa jurídica, CNPJ. Nesse caso aqui, é independente se você está trabalhando na informalidade ou na formalidade. O raciocínio é o mesmo para você seguir, tá bom? Então, pensa que você, pessoa física, tem uma sócia que é o teu espelho. Igualzinho.
Mesma pessoa, mesma carinha, tudo. Então, quando você, pessoa física, recebeu os R$100 que apareceu na sua mão, antes de você gastar esses R$100, você vai ter que perguntar para a sua sócia, que é o seu espelho, pessoa jurídica, lembra? Você vai virar para a sua sócia e vai perguntar: sócia, sócia empresa, sócia pessoa jurídica, você vai precisar de alguma parte desses R$100 que a gente recebeu? Se ela falar sim, vou precisar, então você não pode gastar esses R$100, você, pessoa física, porque você tem um compromisso com a sua sócia, pessoa jurídica, com a sua sócia, empresa, com a sua sócia, negócio. Então, quando muda a sua chavinha, nesse sentido que você não é sozinha, nesse seu empreendimento, você tem uma sócia chamada Cristiane, uma sócia chamada empresa, você tem que repartir esses R$100 com ela. Então, antes de você se dar esse dinheiro, você vai repartir para sua sócia. Então, você vai fazer lá o quê? Esses R$100, quanto desses R$100 vai para o aluguel da minha sócia? Vai para a água, luz, telefone, internet da minha sócia? Vai para os funcionários, faxineira, contador, advogado da minha sócia? E você tem um segundo sócio que eu esqueci de falar, que é o governo. O governo também é teu sócio. Então, você vai separar um dinheirinho para mandar para o governo também. Aí está aqui junto com a sua sócia empresa que tem essa obrigação. Quais outros gastos que a sua sócia empresa ela incorre, ela tem, que ela vai precisar de parte desses R$100? Aí você aloca para ela. Depois, então, você pega os R$100, subtrai todos esses valores que você alocou para sua sócia empresa, o que sobrou é o teu lucro. Aí sim, esse seu lucro, você pode gastar ele. Vamos supor que sobrou R$50. Aí, esse lucro de R$50 você pode gastar. Só que eu queria te trazer um alerta aqui. Esses R$50, é legal você ter dois pensamentos. Quais são esses dois pensamentos? Esses R$50, vale a pena eu pegar uma parte dele e fazer a formação do capital de giro? Para eu não ter que passar apertado quando acontecer alguma crise? Outra parte. Desses R$50 que sobrou, vale a pena eu separar um dinheirinho para eu fazer uma reserva de emergência? E nessa reserva de emergência eu posso considerar a manutenção do meu espaço físico, a modernização do meu espaço físico, a modernização dos meus equipamentos, um serviço de pintura, um serviço de pedreiro. Que tipo? Um reinvestimento em alguma coisa para melhorar o seu negócio. Porque nós sabemos que esse tipo de evento custa dinheiro, não custa pouco, não é barato. Então, se você começar a fazer a formação para esse tipo de gasto, ajuda muito. Você começar hoje a pôr um pouquinho do seu lucro para esse tipo de evento. Capital de giro, reservas de emergência. E aí, após você tirar esses dois valores, aí sim você pode falar, bom, agora isso que sobrou é sim o meu pagamento, é o meu prolabore. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro erro e a solução para você eliminar esse erro de misturar as duas finanças. Segundo erro. Deixa eu compartilhar o slide aqui. Erro número 2. Está aparecendo já? Gastar mais do que ganha. O que significa gastar mais do que ganha? Deixa eu pegar aqui a câmera. Lembra que eu comentei pouco atrás, num dos conselhos da minha mãe também tinha isso, não gastar mais do que se ganha? Aqui também é um erro comum das pessoas. E que isso
você pode estar cometendo esse erro e que isso pode estar te mantendo no caos financeiro ou te levando para o caos financeiro. E por que isso acontece das pessoas gastarem mais do que ganham? Você pode pensar, é meio básico isso, Cris. É meio básico, só que não. Por quê? A mente da gente, ela engana a gente. Porque ela quer que você viva momentos de prazer momentâneos. E o que são esses momentos de prazer momentâneo? É você comprar a roupa da moda, o sapato da moda, a bolsa da moda. É você, na sua empresa, desperdiçar dinheiro com coisas que não são importantes hoje. Então, por exemplo, você comprou muitos itens de almoxarifado que não precisava, você comprou muitos itens de estoque que não precisava, né? Então, aí você começa a criticar esse tipo de gasto excessivo que pode estar te levando para um cheque especial, que esses gastos a mais que você está tendo na sua vida pessoal e na sua vida profissional pode estar te levando a pegar empréstimo, a pegar financiamento, a pedir emprestado para a família, a pedir emprestado para amigos. Então, quando você começa a ter esse tipo de situação, já acende uma luz vermelha, uma bandeirinha vermelha, falando, alerta aí, porque você já está entrando, já está com os pés no seu caos financeiro. E como que você elimina esse erro de gastar mais do que ganha? Fazendo as anotações, pegando papel e caneta, listando para onde que está indo todo o seu dinheiro, com o que você está gastando. Que foi isso que eu fiz quando eu quis comprar a minha casa, lembra? As parcelas do financiamento não cabiam no meu orçamento, porque eu estava gastando dinheiro de forma errada. Eu tinha muitas dívidas parceladas. E aí as parcelas consumiam quase todo o meu salário e não cabia eu entrar com mais um parcelamento, que é o financiamento da minha casa. E aí eu só fui ter esse tipo de clareza para onde estava indo o meu dinheiro quando eu listei. E é isso que eu estou te propondo aqui, para você eliminar esse erro de estar gastando mais do que ganha, você listar com o que você está gastando o seu dinheiro. Quanto realmente de dinheiro entra na sua conta? Porque a gente tem uma ilusão também. Às vezes você está considerando como a sua receita, o seu faturamento, o dinheiro cheio. Só que você tem imposto para pagar. Você tem custos para pagar, você tem estoque para repor, né? Você tem mão de obra para pagar. Então, a sua receita, o seu faturamento, ele não pode ser considerado como a sua entrada de dinheiro para você gastar com outras coisas que não as coisas importantes para manutenção do seu negócio. E isso é um erro comum que as pessoas cometem. E a solução é essa, escrever num papel, escrever numa planilha. Eu amo planilha, então, mas todas as minhas ideias nascem primeiro no papel. Então, caderno e caneta para mim é primordial na minha vida. E depois eu jogo para o Excel, que eu amo de paixão. Mas pode usar aplicativos, sistemas, não importa, desde que esses sisteminhas, essas ferramentas funcionem para te dar esse tipo de clareza. Quanto realmente está entrando de dinheiro nas suas mãos, quanto que está sobrando de dinheiro nas suas mãos, quanto que você está gastando, com o que você está gastando. Que aí a gente começa a fazer os procedimentos de análise, de remanejamento de dinheiro, de corte de dinheiro, para você voltar à sua normalidade, para todos os seus gastos voltarem a caber dentro do seu bolso. Tudo bem aqui? Então tá bom. Terceiro erro. Qual que é o nosso terceiro erro? Deixa
Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Apareceu? Erro 3, manter um padrão de vida que não cabe mais no seu bolso. Gente, eu sei que vocês devem ficar bravos ao ler essa frase, né? Manter um padrão de vida que não cabe mais no seu bolso. Vou trazer a câmera aqui para eu falar. Eu sei que é dura essa frase, eu sei que é pesada, é uma realidade que a gente não quer enxergar e não quer ver. Só que isso acontece com quase todas as minhas alunas, minhas mentorandas. E aí eu fico pensando, mas como que você chegou nessa situação? E como você não enxergou essa situação? O que acontece? A gente vai trabalhando, a gente vai crescendo na carreira, a gente vai crescendo financeiramente. Então, a gente vai ganhando cada vez mais. E toda vez que a gente ganha cada vez mais, o nosso ciclo de amigos também estão no mesmo padrão de crescimento. Então, você tem a sua família num padrão bom, você tem seus amigos num padrão alto, você tem o pessoal do clube no padrão alto, você tem o pessoal do serviço padrão alto. Então, isso acaba te elevando também. E tá tudo bem, porque isso é o ciclo da vida. A gente trabalhar, crescer profissionalmente, crescer financeiramente, ter como círculos de amizade pessoas que estejam no mesmo patamar que a gente. Só que, por algum motivo da vida, você está nesse padrão alto, só que as suas receitas, as suas remunerações, elas caíram. E aí, o que acontece? Para você manter esse padrão de vida, está te custando muito caro. Está te custando muito mais que você pode pagar. E isso está te mantendo num caos financeiro. Toda vez que você tem que gastar mais dinheiro do que você tem condições de gastar para manter o seu padrão de vida, isso vai te levar num caos financeiro. E o que seria esse padrão alto de padrão de vida? Ele se você usa roupas de marca, sapatos de marca, roupas da moda, sapatos da moda, acessórios da moda, né? Brincos, colares, anéis, bolsas. Se você tem vícios de bebida alcoólica, cigarros caros, né? Se você tem hobbies caros também, que vai dinheiro. E depois tem o alto padrão dos bens materiais. Se você tem um padrão de carro alto, se você tem uma casa de padrão alto, tudo isso acaba tendo um custo alto dentro do seu orçamento. E como que você pode eliminar ou reduzir esse tipo de erro de estar mantendo um padrão de vida, uma aparência de padrão de vida muito superior àquele que o seu dinheiro pode bancar hoje? É realmente você tendo a clareza de que isso está acontecendo na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de novo, a sua listinha de gastos, ela vai te dar a clareza para onde que está indo o seu dinheiro. Então, ela vai te mostrar quais são os setores da sua vida que está pegando mais dinheiro. Então, vamos supor que seu padrão de vida é de, vou chutar qualquer valor aqui, tá bom? É de 15 mil reais. Só que você está recebendo 10 mil reais. Você está conseguindo fazer 10 mil reais de receita por mês. Então, você tem 5 mil reais a mais de custos para manter padrão do que de receita, de dinheiro, de prolabore, de salário que você recebe. E como que você corrige essa equação? De duas maneiras. Ou você aumenta as suas receitas, ou você aumenta a sua remuneração, ou você diminui o seu custo de vida.
E como que você diminui o seu custo de vida? É realmente reavaliando se você precisa gastar tanto dinheiro com as suas roupas de marca, com seus acessórios de marca, se você precisa gastar muito dinheiro com seus vícios, do cigarro, da bebida alcoólica, se você precisa continuar mantendo e gastando com os seus hobbies, se você realmente tem que ficar mantendo o padrão do seu carro, o padrão da sua casa, e se desafiar se você pode dar um passo atrás e diminuir o padrão do seu carro, diminuir o padrão da sua casa. Vai doer? Vai doer, mas é para um bem maior. É para você se estabilizar, é para você sair do seu caos financeiro, para você voltar a crescer. Então, você tem que pôr na sua mente que essas decisões de cortar, de reduzir, de remanejar dinheiro, elas podem ser temporárias. Elas podem ser só por um tempo, ela não precisa ser para o resto da vida. E isso te ajuda na tomada de decisão. Fala, não, é temporário até eu me reerguer. Tudo bem? Então, esses foram os 3 erros que eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, erro 1, misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Erro 2, gastar mais do que se ganha. Erro 3, manter um padrão de vida onde a sua remuneração não consegue mais sustentar. E agora você deve estar se perguntando, tá bom, Cris, mas como que você conseguiu se organizar financeiramente, se planejar financeiramente? Só foi corrigindo os seus erros? Então, vou compartilhar aqui com você como que aconteceu comigo. A primeira etapa foi eu realmente conseguir corrigir os meus erros para eu começar a guardar um pouco mais de dinheiro, começar a sobrar um pouco mais de dinheiro para a parcela da minha casa, do financiamento da minha casa, caber no meu orçamento. Só que para eu conseguir fazer essas reduções, fazer esses remanejamentos, eu precisei criar um método, um passo a passo para eu seguir rigorosamente. E hoje existem várias técnicas, existem vários métodos, existem vários livros e que você pode consultar na internet. Tem vários youtubers que dão várias dicas, tem vários tutoriais bons de como se organizar financeiramente, de como se planejar financeiramente. Mas lá no meu passadão não existiam todas essas informações tão vastas e de tão fácil acesso. E aí eu criei a minha própria metodologia, eu criei o meu próprio passo a passo. Com base no quê? Com base nos conselhos da minha mãe, com base no que eu aprendi na Faculdade de Ciências Contábeis e com base no que eu aprendi sendo auditora contábil financeira, que foi onde que eu iniciei a minha carreira e fiquei por quase 15 anos. Então, eu pude colocar em prática na minha vida tudo aquilo que eu vivenciei na minha profissão como auditora contábil. E criando esse meu passo a passo, essa minha metodologia, eu vi que funcionava para mim, consegui algumas alunas mentorandas no offline, consegui melhorar e consolidar melhor esses passo a passo e estou aqui hoje para compartilhar com vocês de forma online quais são esses 4 passo a passo que me tiraram de vez da minha bagunça financeira e eu nunca mais voltei para esse lugar. E eu vou te ensinar aqui, mostrando quais são esses 4 passo a passo para você colocar em prática hoje e sair do caos definitivamente. Quais são esses 4 passos? Compartilhar a tela com vocês. Apareceu? Quando eu comecei a mudar, já falei, quando eu decidi fazer caber no meu orçamento a parcela da minha casa, e aí eu tive que
ter a clareza do quanto que eu estava gastando de dinheiro, com o que eu estava gastando de dinheiro, fazer cortes, fazer reduções. E aí desenvolvi a minha metodologia, o meu passo a passo, que é o que eu vou compartilhar agora com vocês. Quais são os 4 passos? Passo 1, ter clareza e organização. Isso eu já comentei lá atrás também e reforço aqui. Gente, não tem como a gente começar a sair da bagunça financeira, a sair da desordem financeira, sair do caos financeiro, se a gente não tiver uma clareza para se organizar. Não tem como, porque é como se fosse assim. Não tem aquele desenho lá da Alice no País das Maravilhas? Ela tá perdida na floresta e tem várias trilhas, vários caminhos. Aí aparece o gato e ela pergunta: gato, qual caminho é o caminho correto? E o gato fala: mas para onde você quer ir? Ela fala: não sei. Aí ele responde: então escolhe qualquer caminho. Se você não sabe o que você quer, não sabe para onde você quer ir, escolhe qualquer caminho. Aqui é a mesma coisa. Como que você quer se planejar para alguma coisa? Como você quer se organizar para alguma coisa? Se você não sabe o que você quer, para que você quer. Tudo começa com a clareza. A clareza do que você quer, para que você quer. E essa clareza nas finanças, na organização financeira, ela começa por onde? Papel e caneta e listar todos os seus gastos. Não tem outra forma. Eu sei que às vezes você pode falar, mas Cris, tem especialistas que falam que não precisa anotar tudo. Respeito quem fala isso, porque é a metodologia dele. Ele conseguiu criar uma metodologia própria dele, onde não precisa fazer essas anotações. Mas eu, com a minha experiência de mais de 20 anos, trabalhando na área contábil financeira, sendo auditora de empresas, eu nunca vi nenhuma empresa ficar sem anotar 1 centavo sequer. Anota o dinheiro do táxi, do Uber, do café da manhã com as equipes, se tiver algum evento, algum curso que um funcionário fez, algum almoço de negócio, todos pegam notas fiscais, recibos, chega na empresa, fazem um reembolso e isso é lançado no sistema financeiro e contábil da empresa. 100% dos gastos e lançam até os centavos. Então, esse é meu primeiro passo para eu te passar. Ter clareza e organização através do quê? De uma lista de todos os seus gastos. Então, você vai pegar lá, pode ser o caderno, pode ser a planilha, nesse momento não importa a ferramenta que você vai utilizar, o que importa é que você precisa fazer. Então, listou lá. E também a quantidade de gastos e de despesas, não importa se a sua lista tem 30 itens, 50 itens, 100 itens, 200 itens, 300 itens. A minha lista tem linha pra caramba. Por quê? Porque eu lanço tudo. Porque eu preciso saber, eu preciso controlar. Eu quero ter a clareza com o que eu estou gastando meu dinheiro e quanto que eu estou gastando de dinheiro em cada coisa. Fez isso, coloca na segunda coluna os valores reais desses gastos. Cris, mas eu não lembro de todos os valores. Então, põe aproximado, tem que ser muito próximo da realidade. Preciso pôr os centavos? Se você tiver conhecimento dos centavos, põe. Se não, arredonda para cima. Tudo bem? Terceira coluna, você vai classificar se esses gastos, eles são os gastos da empresa ou os gastos da vida pessoal. Porque como a maioria das pessoas misturam, então eu já elaborei uma planilha, um controle, uma organização. A gente vai começar a organizar tudo junto. Lembra que eu falei? Eu faço o controle tudo misturado, mas estruturado. Aqui eu estou demonstrando para você como que eu estou fazendo tudo misturado, porém estruturado. Então, terceira coluna, dizer se é um gasto da empresa, do negócio, ou é uma empresa, ou é um gasto da vida pessoal. 2, 3. Quarta coluninha.
Na quarta coluninha, você vai colocar como se fosse os departamentos, as áreas. Então, o que é da empresa, você vai colocar o que é referente a estoque, custo, o que é diferente a impostos, o que é diferente à folha de pagamento, o que é referente ao departamento de marketing, de finanças, de contabilidade, do comercial. Então, você vai colocando lá quais são as áreas e os departamentos que referem-se àquelas despesas. E da casa você vai dividir, ou que os gastos pessoais você vai dividir lá, classificar também. O que são gastos com a casa, com a alimentação, com vestuário, com beleza, com a saúde, com a educação, com lazer, com doação. E por que a gente tem que pôr essa quarta coluna? Porque é aqui que a gente vai conseguir ter clareza para o passo 2, 3 e 4. Então, lembra que a gente está falando de passo 1, 2, 3 e 4? Não dá para eu fazer o passo 4, o passo 3 se eu não tiver o passo 1 pronto. Não dá para eu fazer o passo 2 se eu não tiver o passo 1 pronto. Então, esse passo 1 é mega importante que você faça dessa forma que eu estou te falando. Show? Então, tá bom? 4 coluninhas, informações super, mega importantes. Então, esse foi o passo 1. Agora a gente vai falar do passo 2. O passo 2, qual que é? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, fazendo essa planilhinha desse modelo, a gente vai ter a clareza para começar a se organizar. Aí, vamos para o passo 2. Fazer o planejamento. Legal, eu amo fazer planejamento, gente. Isso é uma das minhas atividades mais prazerosas. Então, o que é fazer o planejamento aqui? Então, vamos pegar lá a planilha que a gente fez no passo 1. Então, nós temos 4 colunas. Nós vamos fazer o quê? Agrupamentos. Agrupamentos por gastos de empresa e pessoal, e dentro deles o subagrupamento por esses departamentos, por essas áreas, vamos dizer assim. Quando a gente faz esse agrupamento, então cada grupo e subgrupo, eles vão ter uns totais. E aí você vai conseguir olhar, tá bom, esses valores que você colocou foi valores do passado, que já aconteceram, tudo bem? O planejamento, ele vai ser você planejar o futuro, que é para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Dá para você fazer essa projeção até quando você quiser, lá para frente. Como que você vai fazer essa projeção? Com base na planilha do passo 1 e nesses agrupamentos e subagrupamentos que foram feitos, você vai chegar num montante de gasto. Esse montante de gasto é o que está te levando para o caos financeiro ou é o que está te mantendo no caos financeiro. Lembra que a gente quer sair do caos financeiro de uma vez por toda? É o planejamento que vai dar o checkmate agora. Então, você vai olhar para cada grupo de gasto e vai falar quanto que você quer gastar em cada um deles. Então, você vai reduzir todos. Todas as linhas você vai ter que fazer redução de valores. Por quê? Para caber no seu orçamento. Para você fazer sobrar dinheiro do seu orçamento para você quitar suas dívidas. Para você sair do vermelho, para você sair do endividamento. É assim que a gente planeja o futuro. Com base no passado, a gente projeta o futuro e a gente tem que seguir à risca isso. Não tem outra forma. Então, planejamento é isso. Com base no passo 1, você já montou a sua história de como que estão os seus gastos. E aí você vai projetar o seu futuro, reduzindo todas as linhas de gastos. Tem que reduzir todas. Ah, Cris, mas tem linha que não vai dar para eu reduzir, que, por exemplo, aluguel, não consigo reduzir.
água, luz, telefone. Acho que vale a pena você, aluguel, renegociar. Água, luz, ver como você pode economizar. Telefone, internet, quais planos você pode negociar, né? Se você tem TV paga em casa, pode negociar. Então, e você pensa que são coisas assim, cortes você pode fazer. Então, você pode fazer redução, você pode fazer cortes, você pode fazer remanejamento. Então, essas são as ações que você pode ter e fazer. Então, fizemos o passo 2 do planejamento. Tudo bem? Agora a gente vai para o passo 3. Qual que é o nosso passo 3? Compartilhar a tela. Fazer a fotografia financeira. Adoro a fotografia financeira também, gente. É muito legal. O que é a fotografia financeira? Então, nós falamos lá no passo 1, para a gente ter a clareza, para a gente começar a se organizar. Aquela planilha com aqueles valores são dados do passado. Tudo bem? O passo 2 do planejamento, a gente está fazendo o futuro. Tudo bem? A fotografia financeira é o presente, é o hoje. E o que vai estar lá dentro dessa fotografia financeira? Ela vai estar a sua estrutura de organização que você fez no passo 1, só que com os valores de hoje. De qual período? Do período, a gente vai trabalhar com mês fechado. Então, a gente vai trabalhar com o período do dia 1 ao dia 30, do dia 1 ao dia 31. E essa fotografia financeira do hoje, ela vai te ajudar a ver se você está seguindo o que você planejou lá no passo 2. Lembra que a gente fez o planejamento para 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses? O que vai dizer se a sua vida financeira está seguindo o que você planejou no passo 2? É a fotografia financeira de hoje, que é o que você está fazendo no passo 3. E aí eu quero trazer o passo 4 aqui, que o passo 4, ele é... Está compartilhando? Fazer as análises. Gente, fazer as análises é o que eu mais gosto. De tudo é fazer as análises. O que é fazer as análises? A gente tem a fotografia financeira atualizada, bonitinha, refletindo a sua realidade. Tá comigo? Então tá bom. Aí o que vai acontecer? A planilha, ela vai te dar muitas informações. E como que você vai saber ler e interpretar? Através das análises. Então, a planilha, ela vai te dar quanto que está o seu lucro, quanto que está a sua margem de contribuição, quanto que está a sua lucratividade, quanto que está o seu faturamento, quanto que está as suas despesas por tipo de despesa, quanto que as suas despesas comerciais estão comendo da sua receita, quanto que os seus custos estão comendo da sua receita, quanto que as suas despesas administrativas estão comendo da sua receita. Quando você começa a olhar esses indicadores que a fotografia financeira está te dando, você começa a pensar que quais os tipos de ações e oportunidades você tem para melhorar, para corrigir. Com foco sempre o quê? Na sua meta, naquilo que você planejou em fazer. Então, é maravilhoso quando você consegue construir esses 4 passos de uma forma racional, de uma forma que te atenda, porque é isso que vai fazer você sair do caos definitivamente, porque vai virar uma rotina. Então, você tem o passo 1 da clareza e organização, você fez o passo 2, que é o seu planejamento para o futuro, você tem a sua fotografia financeira, você aprendeu como analisar, como ler os indicadores, como ler os números, como comparar com aquilo que você planejou, como corrigir as rotas, como aparar as arestas.
E foi só eu tendo esse passo a passo, essa clareza, seguindo esse método, foi que eu consegui zerar a minha bagunça financeira, zerar o meu caos financeiro. E nunca mais eu voltei para essa situação. Por quê? Porque eu incorporei na minha rotina esses 4 passos. Até hoje eu faço eles. Até hoje. Aprimorei com o passar dos anos, claro, porque uma coisa é o que eu, quando nasceu esse processo lá, é porque eu queria comprar a minha casa. No meio do caminho, eu ainda estava com o financiamento da minha casa, que eu fiz por 20 anos, surgiram outros desejos de eu fazer intercâmbio no Canadá, de eu comprar o meu carro, de eu viajar para conhecer os lugares turísticos do Brasil, de eu viajar para o exterior, conhecer lugares turísticos do exterior. E tudo isso junto com o financiamento da minha casa. Então, eu tive que ir aprendendo a me organizar cada vez mais para eu conseguir realizar os meus outros sonhos. Eu não fiquei engessada, minha vida não ficou engessada, minha vida não ficou parada porque eu tinha o financiamento da minha casa. Então, eu tive cada vez mais que me organizar financeiramente. Só que, lógico, nesse meio do caminho, falei, gente, eu preciso ganhar mais. Então, eu trabalhava pra caramba para eu ganhar promoção, eu fazia cursos para eu ganhar promoção, eu fazia cursos para eu ganhar aumento de salário, porque quando você se aprimora, você faz um trabalho muito melhor, você entrega muito mais no seu trabalho, e isso foi me ajudando a crescer cada vez mais. Então, eu fui crescendo financeiramente e fui conseguindo realizar os meus sonhos, não só materialmente, mas como de experiências. Então, compartilhei aqui com vocês, né, os 3 erros que você pode estar cometendo, que estão te mantendo no caos financeiro ou te levando para o caos financeiro. Compartilhei aqui com vocês quais são os 4 passos que, se você colocar em prática, vão te tirar do caos financeiro de forma definitiva. Você não vai mais voltar para o caos financeiro se você pôr em prática, aplicar esses 4 passos na sua vida. E você deve ter percebido que não é de pergunta em pergunta que você consegue ter a solução para você sair do caos financeiro. Não, você precisa do quê? De um passo a passo, de um método, de um guia que pega na sua mão e faz o negócio acontecer. E eu queria aqui pedir uma permissão para você, se você me permite, eu compartilhar aqui com vocês a minha mentoria. Vocês deixam? Vocês concordam? Então tá bom. Vou dar sequência aqui. Queria agradecer vocês também por estarem aqui comigo, aprendendo esse conteúdo riquíssimo, que eu quis muito compartilhar isso com vocês. E aí, pedir a permissão para eu apresentar a minha mentoria. E o que é a minha mentoria? A minha mentoria, ela chama Gestão é Lucro, Gestão é Tudo. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que com a gestão que você faça na sua vida financeira, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, no seu estoque, com os seus fornecedores, com os seus clientes, quando você faz essa gestão positiva, você gera lucro na sua vida, em todos os sentidos. Então, por isso que a minha mentoria chama Gestão é Lucro, Gestão é Tudo. E o que você vai ganhar ao ter a minha mentoria? Antes de responder essa pergunta, eu queria te falar por que eu resolvi fazer essa mentoria online. Eu descobri o meu propósito recentemente, que é o de ajudar as mulheres a saírem do caos financeiro. E por que foi recente? Eu fui CLT até final de 2017, quando eu encerrei um projeto, e aí, a partir de 2018, eu virei autônoma para ensinar gestão financeira para pequenas e médias empresas. E eu comecei a frequentar
grupos de reuniões de mulheres empreendedoras. Comecei a frequentar o Sebrae. E aí eu comecei a perceber que as mulheres precisavam de muita ajuda com a parte financeira. Além disso, o que me motivou também a criar essa mentoria para as mulheres foi que as mulheres já são 52% do empreendedorismo no Brasil. Elas, 70% dos lares são sustentados pelas mulheres. Então, são mulheres guerreiras, fortes, batalhadoras. Só que 80% das empresas, dos negócios hoje no Brasil, eles fecham as portas em até 3 anos. E isso inclui não só as empresas dos homens, mas as empresas e os negócios das mulheres. Então, é um percentual muito grande para um grupo de mulheres que sustentam lares, que são arrimos de família. E isso me deixou bastante chocada. E por quais motivos as empresas quebram? Por erros na gestão financeira. E quando eu me deparei com essas estatísticas, me deparei com essas deficiências, eu falei, mas espera lá, eu sou especialista em gestão financeira, em análises financeiras, eu posso ajudar essas mulheres. Eu quero ajudar essas mulheres. Mas aí eu estava no atendimento 1 a 1. E falei, como que eu consigo alcançar o maior número de mulheres empreendedoras, empresários, profissionais liberais, profissionais autônomas? Sou eu indo para a internet, eu ir para o online. E aqui estou eu compartilhando com vocês um assunto riquíssimo. E agora, compartilhando com vocês a minha mentoria. Agora sim eu consigo responder a pergunta, o que você vai ganhar ao ter a minha mentoria? Primeira coisa, você vai ver que não é mais um curso que você vai fazer. Não é mais uma planilha que você vai receber. Eu acho que nessa aula que eu te dei, você conseguiu perceber um pouco o meu estilo de ensinar, meu estilo de falar, meu estilo de compartilhar. Então, é muito mais que um curso, é muito mais que uma planilha que você vai receber. É um passo a passo, é um guia mesmo que você vai seguir e vai dar certo. E o que vai ter na mentoria? Você vai ter 5 encontros online e ao vivo para você tirar todas essas dúvidas comigo. Então, esses nossos encontros, você pode me perguntar tudo, falar tudo que eu vou te ajudar. Eu vou pegar na sua mão e te ajudar a resolver todos esses seus problemas de gestão financeira. Além disso, você terá o curso Gestão é Lucro, que o curso está distribuído em 6 módulos, que é o módulo de boas-vindas, os conceitos técnicos, que eu preciso nivelar também. Depois, o módulo 3, que é a clareza, organização, controles e gestão, que é o passo 1, que eu expliquei para vocês agora, basicamente. Módulo 4, planejamento financeiro, nosso passo 2, fotografia financeira, que falei no passo 3, e o módulo 6, análise financeira, que foi o nosso passo 4. Só que não acaba por aí, não, tem mais coisa. Você vai ganhar 3 bônus, que são o módulo de precificação, eu vou te ensinar a melhor forma de você fazer a precificação do seu serviço, do seu produto. Vou te explicar e te ensinar também como analisar e calcular a remuneração dos sócios, ou se você é sozinha, o seu prolabore, a sua remuneração. Módulo 9, fazer as reservas financeiras, que é a de emergência e para a aposentadoria, que são as 2 reservas que eu considero mais importante para a gente ter consciência e começar desde cedo a fazê-las. E o curso ele é 100% online, para você assistir no conforto da sua casa, assistir quantas vezes você quiser.
Cada módulo novo será entregue semanalmente. Por quê? Para não te sobrecarregar, para não te deixar com um volume grande de conhecimento, onde você pode até se travar, se perder. Então, toda semana o módulo será liberado. Garantia. Você tem 15 dias de garantia incondicional. Ou seja, se por algum motivo você não querer mais o meu curso, a minha mentoria, é só você mandar um e-mail para o nosso suporte que a gente devolve 100% do dinheiro sem fazer nenhum questionamento. Simples assim. Mas eu te garanto que você vai gostar da nossa mentoria. E tem mais ainda. As 10 primeiras que comprarem a mentoria agora, comprarem hoje, até as 23h59, terão 1 hora de mentoria individual comigo, ao vivo e online. Então, além daquelas 5 mentorias ao vivo e em grupo, essas 10 primeiras vão ter uma mentoria comigo individual, ao vivo e online, de 1 hora. 1 horinha para eu conseguir te ajudar mais ainda, tá bom? E quanto vai custar tudo isso? Bom, você deve estar pensando que vai custar uma fortuna, porque só das aulas ao vivo ou da mentoria individual deve custar uma fortuna. Mas não vai ser tudo isso que você está pensando, não. O curso, a mentoria mais o curso, vai ser um investimento de R$ 1.297. Só que não, para essa turma, eu estou fazendo por R$ 697. Não sei até quando eu vou conseguir manter esse preço de R$ 697, mas para essa turma exclusivamente vai custar R$ 697 à vista. Ou, se preferirem, 12 vezes de R$ 67,91. E que você vai ter o acesso ao curso por 12 meses. Vai ter 12 meses de suporte, então se você tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta por e-mail, a gente vai te responder. E todas as planilhas serão sua para sempre. Maravilhoso isso, não? E você ainda está com dúvida se você entra para a nossa mentoria ou não? Então, você tem 2 caminhos. Você pode continuar tentando sozinha e tá tudo bem. Talvez hoje não seja o momento, o seu momento para entrar na minha mentoria. E tá tudo bem. Ou você pode ter a minha ajuda e sair do caos financeiro já. Então, hoje é o seu dia do chega. Hoje é o seu dia do basta da bagunça financeira. Chega de caos financeiro. Eu quero sair dessa situação o mais rápido possível. E hoje você vai dar o seu primeiro passo para isso. E você tem risco zero. Por que risco zero? Eu estou te dando 15 dias de garantia. Então, ou seja, você vai ter 2 semanas aí para assistir o módulo 1, o módulo 2. Você vai participar de 2 mentorias ao vivo. E se mesmo assim você não se identificar, não gostar, por qualquer motivo, eu te devolvo o seu dinheiro de volta, 100%, e tá tudo bem. E qual que é o preço? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é o preço do sentimento de você ter o controle do que acontece na sua empresa, no seu negócio e na sua vida pessoal? Então, a gente não consegue mensurar essa satisfação, essa felicidade de você ter o controle financeiro da sua vida, não é mesmo? Imagina o preço de uma consultoria para te ensinar tudo isso. Então, vamos supor que a taxa hora de uma consultoria ela varia de 250 a 500 reais. Então, vamos supor 300 reais. Estou te falando aí de 5 mentorias, 5 encontros online de 2 horas no mínimo. Então, a gente está falando de 10 horas, pegando uma média de 300 reais, só da mentoria online ao vivo daria 3 mil reais. E hoje a nossa mentoria com mais o curso de gestão, lucro de gestão, tudo, está saindo por 697 reais.
Então, e se parcelado, dá menos do que uma pizza por mês, não é mesmo? Imagina o preço que você vai pagar por não começar a fazer diferente agora. Essa reflexão é pensar assim, imagina você daqui a um ano. Daqui a um ano, você pode falar assim, nossa, que bom que eu comecei a fazer diferente um ano atrás. Ou você pode falar a frase, você está um ano lá no futuro e olhar para trás e falar, nossa, como eu me arrependo de não ter começado a fazer diferente um ano atrás. Então, isso só depende de você. Como vai ficar a sua vida financeira, a vida da sua família e os seus sonhos se você não começar a fazer diferente hoje? Já parou para pensar nisso? E para quem que é esse investimento? É para quem está disposto a colocar a mão na massa e não achar que um milagre irá cair do céu. E que tenha dedicação média de 2 horas por semana para fazer os módulos. Porque as atividades, os módulos, esses 4 passos que eu te passei aqui, você precisa colocar a mão na massa. Não tem como eu fazer isso por você, fazer isso para você. É você que tem que fazer. Você tem que dar os próximos passos. E aí, essa mentoria é para você. Porque eu vou dar o meu 200% do meu 100%. E você, quanto que você está comprometida em fazer o seu 100%? Eu estou aqui, eu vou pegar na sua mão. Eu vou fazer acontecer do que depender de mim. Até onde vai o meu limite, eu vou fazer 200%. E você? Agora está com você. O link já está liberado. Gente, vai ser um prazer receber vocês, eu ver a carinha de vocês na mentoria. Vai ser um prazer poder ajudar vocês nessa jornada, que não é nada fácil sair da bagunça financeira, sair do caos financeiro, mas é possível. Eu mostrei aqui para vocês que isso é possível. Então, queria agradecer do fundo do coração. Aqui estão os meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar, quiserem entrar em contato, terei o maior prazer de tirar suas dúvidas. Tá o WhatsApp aí também, se você quiser me mandar suas perguntas. A gente vai se falando, mas eu quero muito que vocês aproveitem essa oportunidade. Hoje tem o bônus para as 10 primeiras alunas, elas vão ganhar uma mentoria individual comigo, fora aquelas 5 mentorias que estão no curso. Perguntas? Gente, eu mandei um e-mail para vocês me mandarem algumas perguntas, e me mandaram aqui. Vou responder aqui para vocês algumas, tá bom? Quanto tempo dura a mentoria? Então, a mentoria ela vai durar 6 semanas, que é o período da liberação dos módulos. E cada módulo você pode gastar 2 horas, 1 hora, dependendo do módulo. E as mentorias ao vivo, elas vão variar de 2 horas a 3 horas de mentoria, dependendo das dúvidas que vocês trouxerem, dependendo da quantidade de pessoas que estiverem na sala. Então, varia de 2 a 3 horas. Próxima pergunta. Os módulos do curso serão todos liberados na hora da compra? Não, não vão. Eles são liberados um módulo por semana. E por que isso? Para não te encher de informação, para não correr o risco, se eu liberar, por exemplo, o módulo de análise financeira, e você assistir o módulo de análise financeira, mas sem ter feito o módulo da clareza e organização financeira, de nada vai servir. Então, você vai ficar com uma enxurrada de informação num nível maior, só que a base você não fez. E aí, isso pode te causar o quê? Uma desmotivação para você conseguir fazer tudo o que tem que fazer para você sair do caos financeiro, sair da bagunça financeira. Outra pergunta. Como eu sei se é para mim essa mentoria?
Bom, tudo depende de você. Como eu falei, eu vou dar os meus 200% do meu 100%. Então, eu vou estar aqui para tirar todas as suas dúvidas, para pegar na sua mão, para te ajudar a sair do caos financeiro, seguindo um passo a passo. Você vai ter um guia ali para te guiar para você fazer as coisas. Só que a pergunta é, quanto que você está comprometida em fazer o que eu vou estar falando para você fazer? Porque não tem outra pessoa para fazer a não ser você. Então, tudo vai depender da sua dedicação. Da minha parte, eu te garanto que vai estar tudo certo. Cris, eu estou no vermelho e endividada. Essa mentoria vai me ajudar? Com certeza vai te ajudar. Por quê? Como eu dei no exemplo lá, quando você fizer o passo 1, passo 2, que é você ter a clareza, fazer a organização, começar a fazer o seu planejamento financeiro, nessa etapa do planejamento financeiro é onde você começa a desenhar, a fazer as suas estratégias de como você começa a trabalhar, a tratar o dinheiro, a gastar o dinheiro da forma mais eficiente possível para você sair do vermelho, para você pagar as suas dívidas, tá bom? Outra pergunta. Eu quero me organizar para fazer investimentos financeiros. Essa mentoria, para mim, ela é sim para você. Por quê? A mentoria, ela vai te ajudar a se organizar para você sair da sua bagunça financeira, para você sair do seu caos financeiro. Quando você se organiza e põe em prática aqueles 4 passos que eu te mostrei aqui, você vai começar a ver que está sobrando dinheiro, vai começar a sobrar dinheiro na sua vida. E aí, esse dinheiro é o que você vai poder utilizar para fazer o seu investimento. O dinheiro que tiver sobrando. Só que essa minha mentoria não vai te ensinar a investir, vai te ensinar a investir em ações, a investir em tesouro direto, em fundos imobiliários, não. Esse não é o objetivo dessa mentoria, tá bom? Como vai ser liberado o curso e a mentoria? Boa pergunta. O curso, ele está hospedado na plataforma Hotmart. Assim que você comprar, você vai receber um login e senha para você acessar. Então, já vai estar lá com o módulo 1 liberado. A mentoria, ela é online e ao vivo, e eu vou te mandar por e-mail o link do Zoom. Eu vou usar a ferramenta Zoom, que você vai precisar baixar no seu celular ou no seu computador para você acessar essa sala de aula da mentoria. Quem vai receber esse link é somente quem é aluno, tá bom? Bom, gente, essas foram as perguntas que eu recebi, que eu estou respondendo. Então, queria agradecer do fundo do coração pela presença de vocês e espero vê-las na nossa próxima aula ao vivo para eu conhecer a carinha de vocês. Beijo, fiquem com Deus, muito obrigada pela atenção de vocês.